A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Um bom dia, um grande prazer rever a todos nesta manhã. Você já deu esse bom dia acalorado? Não acalorado você já está. Esse bom dia afetuoso ao irmão, à irmã, a pessoa que está do seu lado, atrás. Você pode fazer isso agora. Você deve fazer isso, não é? Ali atrás, Lucas. Quem está lá, Rosane, Eric, Rafael, Fernando, Priscila. Deus abençoe. Nós estamos muito alegres de estarmos aqui hoje. Eu tenho certeza de que a alegria que nós cantamos no primeiro cântico, a alegria da libertação dos nossos pecados, da escravidão em que vivíamos, é muita alegria para esse dia, é alegria que transborda. Nós também cantamos sobre a graça de Deus, o favor que nenhum de nós merecia e que, portanto, quando lembramos do favor de Deus, mais alegria se sobrepõe àquela primeira. E no final agora fizemos pedidos a Deus. Você observou o que você cantou? Você pediu que Deus te dirigisse. Eu cantei isso com vocês, vocês junto comigo cantamos a Deus pedindo o quê? Que Deus nos dirija. E esta é a mesa dele. E Ele vai estar nos dirigindo nesta manhã em Sua palavra, para que de modo apropriado, de modo correto, nós venhamos a tomar parte desta mesa mais uma vez, numa comunhão que só é possível pelo Espírito Santo, nenhum de nós consegue fazer isso segundo sua própria vontade. Portanto, dedique-se a este momento, não converse, não dialogue, fale com Deus em todo o tempo, se estabeleça com o Senhor durante este culto. Eu gostaria de convidá-lo à primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, primeira de Tessalonicenses, por favor. A ceia do Senhor é uma ordenança que Jesus Cristo deixou para a sua igreja, uma das duas ordenanças, a ceia e o batismo. O batismo inaugura a jornada de um crente. A ceia continua estabelecendo essa relação, não por mágica, não por coisas que nós tomamos, comemos e então ficamos diferentes, mas a ceia do Senhor, ela aponta para muitas coisas, aponta para o perdão de Jesus Cristo, para sua morte vicária, para o seu retorno certeiro, para a comunhão dos santos, e a presença do Espírito Santo está aqui. Portanto, a graça de Deus comunicará grandes coisas a nós. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso de número 7, por favor, me acompanhe durante a leitura, já durante a leitura estabelecendo um coração para seguir a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor por meio do apóstolo Paulo: assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Verso 10, toda a igreja. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Mensagem do Evangelho. Eu vou estar orando com vocês, mas antes vamos fazer como temos feito nas ceias. Você vai orar e em seguida eu continuo e nós fechamos essa oração. Peça ao Senhor que lhe dirija profundamente suas palavras ao coração.
Pai, já ouvimos a Tua voz na leitura da palavra e respondemos em adoração nos cânticos. Tua igreja agora quer ouvir a Tua palavra de modo, Pai, a ser dirigido por ela como nós cantamos. Estamos prestes a tomar parte mais uma vez na Tua mesa. E nossos corações precisam, Deus, acolher a palavra de modo correto, acolher a palavra de todo o coração, Senhor, sem reservas para Ti, ó Deus. Nesta manhã o Teu povo se reúne alegre pela Tua vitória na cruz e pela Tua ressurreição. E estamos à mesa na presença de Deus, no poder do Espírito, cumprindo, Pai, a ordem de nos reunirmos assim até que Tu venhas. Mas Teu Espírito já pode e deve e está entre nós. Portanto, Deus, traz a cada um aqui a presença solene, grave e presente do Espírito Santo. E durante esta ceia, e antes mesmo já na palavra de Deus, que o nosso coração esteja completamente entregue à obra que o Espírito está fazendo, Pai. Eu creio que não estou falando com as paredes e meu som não ecoa por um microfone, mas eu creio que estou falando com Deus nesse momento. E eu creio que a igreja também crê assim, e que nós vamos estar atentos à Tua voz e ansiosos por tomar a ceia do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. A última ceia do ano passado, nós falamos sobre um consolo e também a última deu a este grande e maravilhoso momento que todos os crentes vão ver com seus olhos Jesus diante deles. Isso é maravilhoso. Estamos hoje diante de algo que é muito importante para se começar o ano e a primeira ceia deste ano. Certamente muitos de nós fizemos promessas a Deus na virada do ano. Eu, pelo menos, fiz algumas quando estava com vocês aqui no primeiro dia na virada do ano. Eu prometi a Deus me entregar mais de várias maneiras. Chamamos isso de promessas, ou alguns querem usar termos mais fortes, que não é nenhum problema, resoluções. Temos o nosso irmão, Jonathan Edwards, que ecoou pelos séculos com as suas resoluções. Não há nenhum problema fazer resoluções. Mas pode ter certeza absoluta, Jesus Cristo não nos chama para fazer resoluções, não no primeiro momento, e nem para colocar a vida em ordem. Existe um chamado que você encontra quando Jesus anuncia a mensagem dele. O chamado é para o arrependimento. Apesar de nossa vida mudar bastante quando Jesus entra, não é para pôr em ordem a nossa vida que Jesus nos chama para ele. Ele nos chama ao arrependimento. E isso é muito importante de você saber para que você não confunda uma firme determinação em mudar com arrependimento necessariamente. E hoje eu gostaria de lhe apresentar, pela palavra de Deus, é claro, uma igreja que se tornou modelo de arrependimento, a igreja de Tessalônica. Eu gostaria que você pudesse perceber, e aí a sua Bíblia está com você, na sua mão, de que a igreja de Tessalonicenses é chamada de igreja modelo pelo apóstolo Paulo. Você deve ter lido isso junto comigo na leitura. No verso de número 7, identifique a palavra modelo. A igreja se tornou modelo para as outras igrejas. Os comentaristas bíblicos afirmam que esta é a única menção de Paulo a uma igreja em sua totalidade, não sem pecados, mas em sua totalidade, ser considerada igreja modelo. É talvez o maior elogio que Paulo faça a uma igreja em todas as suas cartas. E muitas vezes ele não foi elogioso, como você sabe. A igreja modelo, a igreja tessalônica, é uma igreja que, obviamente, como todas as igrejas, precisa de reparo, mas ela é colocada como um modelo de algo. Sabe de quê? Modelo de arrependimento.
E eu gostaria que você desse ouvidos a isso, porque nós estamos sempre nos arrependendo. O próprio apóstolo Paulo nos diz, ao tomarmos parte da mesa do Senhor, que devemos nos examinar. E é para quê? É para ver se as coisas estão no lugar, se a disposição do coração está correta, se a mente está realmente comunicando ao coração, e o coração à mente, as coisas de Deus. Então preste atenção, por favor, não perca a atenção, está calor, e você vai ter que se desdobrar em prestar mais atenção do que normalmente. Deus nos chama para o arrependimento. Essa é a mensagem de Jesus. Em Marcos ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino. E durante todos os termos da Escritura também temos isso. O apóstolo Paulo aposta nisso em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de curso de vida. E a igreja de Tessalônica nos serve como um exemplo e um modelo de arrependimento. Por mais que você tenha feito promessas e resoluções a Deus, pode ter certeza, toda vez que Deus nos chama e nos reúne, Ele nos chama para adorá-lo, Ele nos chama para conhecê-lo, mas Ele nos chama para que venhamos a nos arrepender de obras más, de coisas erradas. E nós vamos descobrir quais são. Em Hebreus capítulo 12, verso 14... este seguir e prosseguir em conhecer a Deus em santificação é conhecido dos irmãos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual o quê? Ninguém verá o Senhor. Isso é uma ordem, você deve prosseguir em santificação. E para ser santificado, você precisa se arrepender das coisas que faz. Entendendo essa realidade, eu vou apontar para os irmãos 4 aspectos pelos quais a Bíblia nos ensina arrependimento a partir da igreja de Tessalônica, da obra do Espírito Santo na igreja de Tessalônica. Então venha até as Escrituras e nós vamos até essa percepção juntos. O primeiro aspecto, ou talvez um dos primeiros aspectos mais importantes que nós conhecemos, a gente pode voltar um pouquinho antes, eu vou ler do verso 2 até o verso 8, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura. Dá uma olhada, por favor. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Perceba, por favor, agora o que vamos ler. Recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. A pergunta que eu faço é: receberam a palavra com alegria? O que seria receber a palavra com alegria? Irmãos, quando recebemos uma grande notícia, e aí eu já, com a minha jornada pastoral, eu já pude receber de vocês essas notícias, eu vou lhe dizer como é, ok? É assim: passei! Passei! Você grita. Ainda meio perturbado, chega: me chamaram. Tu lembra daquela entrevista? Tu lembra? Ou é assim: passei. Vai fazer o que hoje? A gente podia... Não, é passei e vamos vivenciar o passei. Me chamaram e... Não é verdade? Ou então, quando uma das irmãs aqui, dos casais que nós temos, quando anuncia uma gravidez, como é que é o grupo da igreja? Você se lembra como é que fica? Se lembra, né? Uma farra. Por quê? Receberam a notícia com? Pode falar, com? Jesus ressuscitou. E você com Ele. Como recebe isso? Você não vai passar a eternidade no inferno, mas na glória. Numa terra refeita e um governo perfeito, sem morte nem dor. Como recebe isso essa manhã? É sobre isso. Esse é o primeiro ponto que distingue Tessalônica de muitas das nossas atitudes.
Tessalônica recebeu com alegria. Fogos espirituais foram soltados quando eles descobriram quem é Jesus, quando eles descobriram a ressurreição. Mas não tem só isso. Eles apanharam pra caramba. Paulo e seus cooperadores tiveram que sair de lá correndo. E eles também padeceram perseguição, que você encontra no verso 6, parte final. Eles sofreram depois que receberam isso, mas continuaram alegres. Isso não arranhou a alegria, isso não desfocou a alegria. E é claro, sem dúvida nenhuma, existe um modo com o qual nós podemos pensar em receber com alegria. Marcando a Bíblia desse lado, mas na minha é só virar uma página, o verso 13 do capítulo 2 traz uma grande verdade sobre como eles receberam a palavra com alegria. Lembre-se, estamos falando de arrependimento e do caminho do arrependimento. Receberam a palavra com alegria. Dê uma olhada no verso de número 13, por favor, e você vai ler em voz alta comigo. Temos, por favor, capítulo 2, verso 13. Temos mais uma razão como eles receberam a pregação de Paulo. É um homem? Deus está falando. Deus está falando. É assim que ficou para eles. Deus está falando. Agora, crente que está aqui, eu e você, quem está falando? Isso é muito importante. Estamos lendo a palavra de Deus e ouvindo Deus falar. E sabe, qual seria a diferença se eu fizesse assim agora? Então, não mais a minha voz, mas uma outra voz, começasse a conduzir o sermão pregando as mesmas coisas. Como é que ia ficar a igreja? Aturdida, não ia? Olha, para, segura as crianças, não é? Por quê? Como é que ia ficar? Porque viu sinais, mesmo que a palavra fosse a mesma. O que eu quero dizer com isso é, estamos ouvindo as Escrituras falarem ao nosso coração. E eles ouviram e falaram, Deus enviou um mensageiro. Deus enviou um mensageiro. Deus está falando conosco. Vocês estão entendendo? Deus enviou alguém para falar conosco. Então a atenção é o quê? Total. Foi sempre assim com Paulo? Claro que não. Foi assim em Coríntios? Muitas vezes não. E muitas vezes não é assim conosco também. Estamos nessa manhã ouvindo a voz do Senhor. E como devemos receber isso? Com profunda alegria, com atenção, dizendo assim, nossa, Deus está falando, eu vou ficar muito atento porque eu fiz algumas orações e Deus pode responder. Eu tenho falado algumas coisas com Deus, deixa eu ficar atento ao que Deus está falando ali. Nossa, aquilo que eu orei ontem, meu Deus, aquilo que o outro irmão falou naquele dia, de novo, diante do culto, mais uma vez, você está entendendo? Quem está ouvindo a voz do Senhor por meio da pregação, na leitura da palavra, está ouvindo como a voz do Senhor de fato é, ecoada em suas igrejas, pelos seus servos e servas. E agora, nesta manhã, se estamos ouvindo a voz do Senhor, e creio que estejamos ouvindo a voz do Senhor, nos alegramos. Deus não está em silêncio, Deus está falando conosco. Que bom, que agradável poder ouvir a Tua voz, Senhor. E os crentes podem estar aí não apenas, como diz John Stott em seu livro sobre pregação, ele aprendeu muito pregando para igrejas de homens e mulheres negras no sul dos Estados Unidos. John Stott dizia assim, eu estava acostumado com o público da Inglaterra, então, certa vez, pregando numa igreja dos Estados Unidos, John Stott diz assim, eu disse, Deus te livrou da morte, do inferno, e uma senhora lá atrás fez, obrigado Deus, não foi obrigado John Stott, foi obrigado Deus, porque ela ouviu quem? O Senhor.
É isso que estou nesta manhã insistindo. Se estou pregando fielmente as Escrituras pelo poder do Espírito, é Deus que está falando nesta igreja. Você não está sozinho, Deus está falando conosco. Creia. Glória a Deus. Deus, obrigado, fala mais. Fala mais, Deus, eu quero ouvir mais. Pedimos fervor no último culto, mas será que queremos mesmo este fervor? Espero que queiramos mesmo, espero que estejamos aqui falando, fala mais, Deus, eu entendi. Eles ouviram, verso 13, não como palavra humana, mas como palavra de Deus. E agora, diz Paulo, o que está acontecendo porque eles ouviram assim? Olha o final do verso 13, o que está acontecendo? A palavra está o quê? Atuando neles, está revirando essas pessoas ao avesso, está jogando elas ao contrário, elas não estão mais suportando o que viviam, elas não querem mais o que elas viviam, porque a palavra está revirando elas internamente, porque elas não ficaram assim, boa pregação, não falaram, você viu o que Deus falou? Você viu o que Deus falou na ceia? Não é o que o pastor falou, eu sou falho, minha exegese e minha hermenêutica podem falhar, e eu espero que hoje elas não sejam tão erradas, mas eu posso ter certeza de que às vezes onde eu mais tremi na base, foi quando eu tive certeza de que o pregador já tinha descido do púlpito, e era Deus falando, assim que diz Lloyd Jones também, o pregador desce do púlpito e eu já não vejo mais homem, eu vejo Deus está falando, cale-se diante dele a terra. É sobre esse Deus que falamos todos os domingos, um Deus que fala com seu povo, diretamente, por meio de sua palavra. Não são firmes resoluções, são ter ouvido a voz de Deus e ter crido. Esse é o primeiro ponto, e eu quero continuar, eu pedi que o Lucas coloque, eu não sei se está aqui, Alan, está aqui o slide, né? Acho que está o slide dessa manhã, eu fui colocando as pontuações dessa manhã. Não sei se chegou aqui, está com você? Não? Alan, chegou aqui? Primeira pontuação, receber a palavra de Deus crendo que quem está falando comigo pela palavra é Deus. É Deus. Segundo ponto, e só um adendo aqui que eu acho que é importante que você possa ouvir. Paulo ficou 3 semanas só ali. É isso que você encontra em Atos capítulo 17, depois você marca do 2 ao 4. Quantas semanas ele ficou? 3 sábados em Tessalônica, e teve que meter o pé porque estava apanhando e tiveram que ir embora. 3 semanas. Ele mandou depois Timóteo lá para falar, vê como é que está, vê se o pessoal ainda está crente. Mandou alguns meses depois, o pessoal estava muito crente. Deus pode em 3 semanas fazer coisas inimagináveis. Nesse culto já ele pode fazer grandes coisas comigo e contigo. Creia. Eu insisto, creia. O segundo ponto que eu gostaria que você voltasse agora para a página anterior, é que diz que esses crentes se tornaram modelos, porque eles receberam a palavra com alegria, receberam como palavra de Deus e não de homens, e também, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 7, no verso 8 e no verso 9, que eles são tão modelares, que até o que se diz a respeito de Paulo, Timóteo e Silvano, Silas aqui, é basicamente assim, o que é dito sobre nós através de vocês é tão poderoso que não há mais necessidade que nós digamos mais nada. E o que aconteceu? Por que foi tão impactante para as pessoas que estão ouvindo os Tessalonicenses? Por que mexeu tanto com eles? Por causa do verso 9. Dê uma olhada. Na verdade, o verso 8 e o verso 9. O verso 8. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu aonde, irmãos? E está ecoando até hoje aqui, em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como os irmãos podem terminar o versículo, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus
para servir o Deus vivo. Um impacto fulminante. Se arrepender, se converter, é deixar os ídolos. Você consegue entender que isso, primeiramente, não é sobre uma mudança de comportamento? Não é sobre mudar de comportamento. É sobre uma mudança de foco de adoração. Queremos mudar o comportamento e não conseguimos, porque não mudamos a adoração. Então, eu estava lendo um livro sobre conversão essa semana, de um autor chamado Michael Lawrence. Ele faz parte daquele box de vários livros coloridos da Fiel, onde tem conversão. E o Michael Lawrence, que já foi um falso convertido, e hoje é um pastor cristão, ele fala que isso é uma tragédia, porque nós não sabemos, às vezes, o que é arrependimento e o que é uma tentativa de mudança de comportamento. E ele vai dizer duas coisas importantes, referentes aos ídolos, que fazem com que nós identifiquemos os ídolos, e então, portanto, possamos abandoná-los. Sobre Tessalonicenses, Michael Lawrence fala duas coisas importantes. A primeira, os ídolos requerem adoração. Um ídolo requer adoração. E eu posso perceber em Tessalonicenses, assim como você, de que a conversão deles, contudo, não foi apenas moral ou comportamental, foi uma mudança no foco de adoração. Deixaram de adorar os ídolos e passaram a adorar a Deus. E segundo, como posso identificar os ídolos? Ele ainda diz, o ídolo é algo ou alguém sem o qual você não consegue se sentir feliz ou realizado. Isso é muito profundo e cabe uma grande reflexão depois em casa. Mas de imediato eu te digo, o ídolo promete felicidade e por um tempo, pelo engano do nosso coração, parece que ele está conseguindo. O ídolo promete realização e pode ser que por algum tempo, por esforço carnal, nós a obtemos. Mas o ídolo é um engano mortal. Por que eu estou falando que o ídolo é um engano mortal? Porque o contrário do ídolo é servir a Deus vivo e verdadeiro. Deus é vida e Deus é verdade. O ídolo é mortal para aquele que o adora e ele é mentiroso em suas promessas e tudo que ele diz que você vai alcançar. Onde eu quero chegar aqui e tentar mostrar para os irmãos a importância, já que nós, um pouquinho, 20 minutos, nós já vamos estar tomando a ceia do Senhor, e você já deve estar pensando, entendi, arrepender-se não é em primeira instância sobre tentar parar de pecar aquilo que eu não consigo parar, eu fico fazendo aquilo, eu fico pensando assim, existe um motivo, você está adorando o ídolo ainda, você ainda está servindo ao seu projeto de felicidade e realização, chamada ídolo. E o que acontece com isso é que um comportamento pode até parecer mudar por um momento, mas volta tudo de novo. Às vezes volta até pior. Ainda neste livro ele propõe algumas perguntas que devemos fazer a nós mesmos. Refletindo Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 10, o famoso Shema, que diz, ouve Israel, olha aí, ouve, conectando com Tessalonicenses, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, portanto amarás o Senhor seu Deus com o quê? Com alguns % do seu coração, 75% da sua alma, e quando der a sua força? Não, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Significa que não há percentuais por aí. É para Deus e tudo é para Deus. E quando há um desvio percentual de curso, o ídolo começa a ciscar e começa a se estabelecer e florescer em nosso coração. Preste atenção nas colocações que esse homem, esse pastor batista Michael Lawrence colocou. O ídolo, ele sempre vai requerer o melhor de nossos recursos, a maior entrega de nossa energia, o que fazemos no nosso tempo livre, o que mais desperta a nossa raiva,
o que mais nos faz feliz, o que mais nos dá esperança e consolo, o que mais desejamos para nossos filhos e pessoas que amamos. O ídolo requer tudo isso, ou parte disso, ou um desses, mas pode ter certeza, o ídolo sempre vai querer o lugar de Deus. Por quê? Agora, a gente obviamente vai bater de frente, e aí o autor vai sinalizar algo maravilhoso, terrível, mas maravilhoso, ele vai dizer assim, mas não se engane, os maiores ídolos que eu encontrei ao longo da minha jornada pastoral, diz esse pastor batista, não foram o amor ao carro, o amor ao sexo, ou o amor ao dinheiro, mas o ego. É exatamente aquilo que te impede de largar os ídolos e crer que uma pessoa está dizendo, largue o seu ídolo. Como eu estou dizendo nessa manhã. Porque você fica na posição de, mas sem isso eu não vou ser? Pode falar. Feliz. Sem essa pessoa eu nunca vou ser feliz. Se eu não conseguir isso, eu não vou ser realizado. E o que é isso? Idolatria. Isso é idolatria. Mas ela é brandamente aceitada por nós por se parecer com coisas boas. Está explicado por que você não exulta quando houve a ressurreição de Jesus. Está explicado se houver alguém aqui que quando eu falo assim, Cristo morreu para salvar você de sua miséria, e você diz um amém com cara de ok. Não estamos comparando alegria, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de mencionar as coisas que nos dão alegria, para comparar com aquilo que deveria ser a maior e soberana alegria. Uma vez eu vi um senhor chorando muito, e eu perguntei para ele, muito tempo atrás, eu ainda era da outra igreja, eu fazia um evangelismo e ele estava chorando muito, e eu perguntei por que ele estava chorando muito, eu fui entregar papéis, aquela coisa que a gente faz quando faz ponto de contato, e ele falou que estava muito triste, porque ele havia chegado atrasado, nos últimos cultos ele era um diácono, algo assim na igreja dele, uma igreja simples, pequena, mas uma igreja que eu não vou julgar se era do Senhor ou não, mas era uma igreja, se ele falou que era igreja, Ele havia chegado atrasado em muitos cultos, e por ser uma das pessoas responsáveis por alguma coisa, na igreja dele, ele foi impedido de tomar a ceia. E eu falei, nossa. Aí ele ficou chorando. Eu falei, o senhor está triste pelo quê? Ele disse assim, eu não estou triste, porque todo mundo vai me ver não tomando a ceia. Eu estou triste porque eu não vou poder ceiar e poder tomar o cálice junto com o Senhor. Coisas que te impactam e fazem pensar que nós faltamos culto com uma dor de barriga que para o trabalho nós iríamos. Uma febre, ou seja lá o que for. Isso aqui não é indireta não, irmãos. Se eu tiver que falar, eu falo pessoalmente, mas eu digo generalmente somos mais brandos com os cultos. Eles são menos importantes na nossa escala de não faltar. Verdade? Infeliz verdade. E o arrependimento cristão não é uma firme resolução de não faltar cultos. O arrependimento cristão não é uma firme resolução de eu vou mentalizar ali na hora quando me derem o cálice, eu vou ficar com toda a força, eu creio. Não. O arrependimento cristão, ele não tem a ver com isso, mas ele tem a ver com jogar fora os ídolos. Receber a palavra com alegria, jogar fora os ídolos. E então, verdadeiramente mudar. Não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de foco de adoração. Grave isso, não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de foco de adoração. Quem você está adorando nesta manhã? O que te rouba a alegria do Senhor
nem o calor pode fazer isso, porque nem o sofrimento fez isso com os Tessalonicenses. O Senhor está presente nessa igreja nesta manhã. Alegre-se e exulte na presença do único Deus verdadeiro, da única salvação que pode tirar você e eu da nossa maldade, dos nossos ídolos, da única salvação que pode despertar os ouvidos daqueles que estão lá fora, do único arrependimento verdadeiro. E por fim, arrepender-se é reconhecer a pecaminosidade dos nossos atos. Arrepender-se, irmãos, verdadeiramente arrepender-se, é um convencimento do Espírito Santo de que os nossos atos, pode passar se você quiser, os nossos atos, mais uma ou duas, deixa eu ver, está aí no ponto 4, mais uma, filho, obrigado, mais uma, obrigado. Não é, eu fiz uma coisa tão ruim que eu estou mal, não. Arrependimento verdadeiro é aquele que reconhece a traição a Deus. Eu traí o amor leal que devia ter a Deus. Pequei contra ti somente. É assim que o filho pródigo se aproxima de seu pai também. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus criados. É assim que ele fala, me coloca na posição mais baixa dessa casa. Preste atenção, reconhecer a maldade, até os ímpios podem fazer. Remorso e culpa, os ímpios também têm. Você concorda comigo? Ou você nunca recebeu o pedido de desculpa de um ímpio? Eu já. Você já? Alguém do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade chegou, você me desculpa pelo aquele modo que eu falei? Ele reconheceu o quê? A maldade de seu ato. Mas nós não começamos por aí. O nosso arrependimento reconhece a nossa traição a Deus. E o amor de Deus nos perdoar nos constrange. Então nos voltamos para Deus em súplica e arrependimento. E o poder dele, colocado em nós, faz-nos mudar o nosso comportamento. Verdadeiro arrependimento. Eu estou terminando aqui agora. Arrependimento é receber a palavra com alegria, como do Senhor. Arrependimento é ter uma forte e plena convicção de que eu não suporto mais esse ídolo. O que é o ídolo? É aquilo que me traz felicidade e realização fora de Deus. Eu não suporto mais. Quando aquela pessoa se afasta de mim, eu já tenho calafrios, eu me sinto inseguro, eu não sei, eu paro de sorrir. Quando eu penso na ideia de não trabalhar mais naquele trabalho, quando eu penso na ideia de não receber aquela promoção, quando eu penso na ideia dos meus filhos não se converterem, quando eu penso na ideia, eu já nem consigo conceber a minha vida. Parabéns, acabou de descobrir o seu ídolo. Abandone-o. Como? Abandono meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe? Abandono meus amigos? Não. Mude o foco da adoração. Adore a Deus, e Deus vai endireitar o caminho dessa relação de trabalho, de amizade, de tudo mais que você possa imaginar. Felicidade, primeira e grandiosamente em Deus. E compreendendo essas realidades, você está aqui hoje com um chamado à alegria. Você está aqui nesta manhã sendo chamado por Deus, olha que coisa grandiosa, a se alegrar na obra de seu filho. Preste bem atenção. Deus está chamando, você lembra que você está ouvindo o Senhor? Deus está chamando o seu povo a jubilar. Mas pastor, eu não estou conseguindo. Então deixe seu ídolo e venha. Lance-o longe e venha adorar o Senhor nesta manhã.
Comece a adorar o Senhor onde você está, dizendo: Deus, já identifiquei 2, 3 coisas daqui, da qual eu me arrependo de ter colocado em seu lugar, Deus. 2 ou 3 ou 4 coisas das quais já de imediato eu percebo que não deveriam nunca ter tirado a minha felicidade de Ti. Ah, Deus, como pude fazer isso contigo? Como pude deixá-lo? Como pude me esquecer de que oração não é primeiramente disciplina espiritual, é falar com Deus. Esse livro que eu estou lendo, eu recomendo, ele diz assim: a gente fala de filhos de crente que não se converteram, foram batizados, vivem na igreja moralmente aceitos, fazendo tudo direitinho, não se comportando como se fossem os filhos das trevas, e a sensação que eles têm por acharem que são salvos, são que eles têm Jesus. Sabe, eles têm Jesus. Parece que nada os convence que eles não têm Jesus. E o Lawrence diz, esse autor, ele fala assim: mas podemos nos comportar assim mesmo, igual a eles. Cobramos zelo, leitura e devoção deles, mas esquecemos de olhar para nós e não percebemos que não estamos lidando com Jesus como uma pessoa. Jesus está aqui nesta manhã. Ele te chama, abandone seu ídolo, largue-o, identifique-o, se permita corrigir, se permita identificar seus ídolos, mas venha para Jesus nessa manhã, venha para essa ceia com sede de Deus, venha para essa ceia dizendo: eu vim, eu ouvi, eu criei e eu me entrego a Ti, ó Deus, único Deus verdadeiro, minha única felicidade e minha grande razão de viver, eu me entrego a Ti. Eu peço que enquanto os músicos se posicionam, eu peço que enquanto você neste momento ora comigo, você já faça isso, amém? Você já tenha esta atitude. Senhor, nós estamos aqui temendo e tremendo o único Deus verdadeiro. O povo da palavra ouviu a palavra e creu. Ah, Deus, esse pelo menos é o meu desejo, que eles creiam em Ti como o único Deus verdadeiro e a única realização e fonte de felicidade. Pai, que neste momento esteja acontecendo um severo abandono de ídolos nesta manhã, que o ressoar dos lábios seja só a Ti, Senhor, só a Ti e a mais ninguém, só a Ti, meu Deus, darei culto, a mais ninguém, como Jesus fez na tentação, só a Ti, só a Deus prestaremos culto nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, fomos confrontados com a palavra e chamados à alegria, mas este ídolo tem de sair. Então, Deus, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor faça esta obra nesta manhã com meu irmão, com a minha irmã, um incômodo profundo, uma entrega profunda, uma alegria indizível e um júbilo no povo de Deus. Eu te peço em nome de Jesus que durante esta última etapa, onde o cálice virá às nossas mãos, nós possamos dizer: Jesus, eu tenho esta comunhão contigo, sim, é contigo, é com o Senhor que eu quero me alegrar. Em nome de Jesus oramos, amém. Enquanto os elementos